Nossa história começa com o protagonista abrindo os olhos e se perguntando onde estava. Enquanto isso, no reino dos antigos imortais, os poderosos poderes da residência do Senhor foram liberados do lado de fora. Um homem chamado Zantian gritou: "Que os céus abençoem a família de nosso Senhor e o nascimento de seu único herdeiro." Em seguida, o homem disse a Tian que a senhora havia dado à luz e que era um menino. Tian ordenou com entusiasmo que o homem trouxesse rapidamente seu neto para que ele o visse. Um minuto depois, Tian estava alegremente carregando o neto em suas mãos. Nosso protagonista, que reencarnou como um bebê, se perguntou se aquele era outro mundo. Tian olhou para ele com entusiasmo e alegria e o chamou de filho. Mas, então, duas luzes poderosas desceram na frente deles e lentamente se transformaram em pessoas. Um dos idosos disse a Tian que a senhora finalmente havia dado à luz após 10 anos de gravidez. O outro obteve sua permissão para segurar a criança. Mas os dois homens ficaram chocados ao ver uma chama de dragão perto do peito da criança. Eles sabiam que era o antigo corpo divino e acharam que era uma pena. Na natureza, várias coisas boas são influenciadas pelos céus e pela terra. Isso dá origem a tipos especiais de corpos conhecidos como os 3.000 físicos. Entre eles, o corpo divino antigo está entre os 5 primeiros. Com um treinamento bem-sucedido, é possível lutar com imperadores. Entretanto, ultimamente, as regras do céu e da terra mudaram muito. 10 correntes foram criadas para limitar o crescimento do corpo divino. Um dos homens consolou Tian. Ele disse que, embora fosse difícil para seu neto treinar, dado o alto status de sua família no reino imortal, não seria difícil dar à criança uma vida como a de um imperador normal. Nosso protagonista ficou chocado e se perguntou se esse era o início de uma história para um herói que não se dá bem em um mangá. De repente, uma mensagem do sistema apareceu. Ela o parabenizava por ter obtido o antigo sistema de corpo divino. Ela perguntava se você gostaria de entrar, mas avisava que quem entrava pela primeira vez poderia receber um grande sucesso e uma rara recompensa de 5 estrelas ou mais. Ele se perguntou o que era o sistema Anshin Divine Body, mas entrou porque achou interessante. Em seguida, o sistema lhe mostrou que ele havia feito o login com sucesso. Assim, ele recebeu uma recompensa rara de 8 estrelas, um corpo divino antigo de grande realização completa. Mas ele se perguntava como havia conseguido essa recompensa. Poderia ter vindo de fora dele mesmo? Então ele sentiu que não conseguia mover seu corpo. Os dois velhos ficaram chocados ao ver uma luz forte saindo de seu corpo. Isso fez com que os dois homens perguntassem em pânico: o que está acontecendo? A corrente que o prendia, incapaz de cultivar, queimou e lentamente se enrolou nas outras correntes. Então, uma das correntes se quebrou e as outras correntes se quebraram continuamente, libertando-o de sua prisão. Tian ficou chocado ao vê-lo quebrar as correntes e liberar uma força poderosa que envolveu o reino. Mas Tian ficou ainda mais surpreso quando viu muitas pessoas na névoa inclinando a cabeça para seu filho. Depois disso, Tian disse em voz alta que era um fenômeno de corpo divino, a reverência de uma miríade de santos e que seu neto tinha o comportamento de um grande imperador. Isso fez pensar, preocupado, que era algo que Tian não deveria dizer. Um dos homens disse a Tian que não podia acreditar que o grande corpo divino antigo tivesse se libertado naturalmente das correntes. Outro homem disse a eles que, quando o antigo ninho do dragão produziu Long Yashin, ele ficou tão satisfeito consigo mesmo que agora teve uma surpresa. Ele ficou horrorizado ao saber que eles o estavam elogiando como se ele fosse invencível agora, e se perguntou se deveria ser discreto no futuro. Tian percebeu que ainda não havia dado um nome ao seu precioso neto e perguntou a eles o que achavam de eterno. Os idosos responderam que era muito comum e muito clichê. De repente, Jianhu, a mãe biológica, perguntou a eles o que achavam de nomear seu filho como Xiaoyao, que significa livre e sem restrições. Em seguida, ela explicou que tornar-se imortal é fácil, mas ser despreocupado é difícil. Ela só esperava que seu filho levasse uma vida despreocupada no futuro. Tian concordou e disse a eles que deveriam chamar a criança de Xiaoyao. Um dos anciãos disse a Tian para não se preocupar porque Junho Wui era o rei deus de vestido branco, então talvez Wui não tivesse caído e pudesse estar preso em algum lugar. Tian olhou tristemente para Xiaoyao, que estava sorrindo de forma fofa, e respondeu que esperava que sim. Enquanto isso, no cemitério ancestral da família Junho, a tampa do caixão se moveu de repente e fez um barulho alto. As pessoas ao redor ficaram chocadas e gritaram que algo estava errado e que a tampa do caixão dos ancestrais não podia mais se conter. Enquanto isso, no reino dos antigos imortais, Xiaoyao estava dormindo pacificamente nos braços de sua mãe. Zhang disse aos anciãos do clã que, uma vez que a notícia de que Xiaoyao havia alcançado o grande corpo sagrado divino se espalhasse, as consequências seriam significativas. Eles precisavam
precisavam trabalhar juntos para ocultar as flutuações do corpo sagrado em Xiaoyao. Um dos anciãos concordou e lhes disse que muitas forças na cidade imortal estavam mirando a família Junho. Outro homem disse que uma árvore que se destaca na floresta será destruída pelo vento. Isso fez com que Jian pensasse que os velhos sabiam muito bem que não deviam agir mal e que deviam ter cuidado. Tian disse a Rue para vir com a criança. Hooted é informado enquanto pede desculpas a seu pai Tian e aos anciãos do clã pelo problema. Em seguida, os anciãos e Tian começaram a chamar o Senhor do Trovão de Rosto Negro, o Soldado Celestial de Rosto Negro, as 4 lutas diretas, os passos do Deus Yang e Agang. Uma luz forte cobriu Xiaoyao, fazendo-o sentir-se sem peso. Mas então um homem idoso gritou e perguntou o que esses jovens tolos estavam fazendo. O ancião usou seu poder para interromper os poderes deles. Isso chocou os anciãos, e o poder do misterioso ancião também interrompeu os cânticos e quebrou o reino no processo. Tian perguntou ao velho quem ele era. O velho disse que era o ancestral da 18ª geração enquanto segurava Xiaoyao em sua mão. Ao ouvir isso, os anciãos e Tian se ajoelharam e deram as boas-vindas ao ancestral da 18ª geração. Mas o velho lhes disse com raiva que se perguntava quando a família Junho começou a precisar esconder suas ações. Ele perguntou se eles não podiam nem mesmo proteger uma criança. Zioia se perguntou por que havia outro ancião e pensou que todos tinham a mesma aparência. Por isso não se lembrava mais. Tian implorou para que o velho ancestral não ficasse bravo e disse que eles estavam com medo de que alguém machucasse seu neto no futuro. Mas o velho ancestral lhes disse que o deixassem ver quem se atrevia a fazer isso. Ele ordenou que dissessem a todos que não se importaria em iniciar uma batalha imortal se alguém machucasse a criança. Ele viraria o céu e a terra de cabeça para baixo com seu poder. Isso fez com que Tian e os anciãos ficassem em silêncio. Eles sabiam que uma batalha imortal era uma guerra mundial iniciada pela tradição taoísta do reino imortal. Uma batalha que viraria o céu e a terra de cabeça para baixo com muito derramamento de sangue. E eles não podiam acreditar que o velho ancestral estava realmente disposto a fazer isso. Tian perguntou respeitosamente ao velho ancestral se ele estava disposto a arriscar sua vida para proteger aquela criança. O velho ancestral simplesmente respondeu: por que não? Mesmo sabendo que arriscar a própria vida era uma prática extrema descoberta pelos melhores cultivadores do mundo imortal. Isso envolve fechar-se em um caixão, totalmente isolado do mundo exterior. Você pode sair do caixão se for bem-sucedido ou permanecer enterrado nele se falhar. Em seguida, o velho ancestral disse que o grande corpo sagrado divino antigo era uma bênção enviada pelo céu para o filho divino de sua família Junho. Era uma grande fortuna. Portanto, todos os bens da família Junho seriam desviados para essa criança. Também lhe concedeu a sequência 0. Os anciãos e Tian ficaram atonitos com essa notícia. Tian não entendia o que significava a sequência 0 e achava que já havia muitos arranjos. Ele então perguntou se alguém poderia explicá-los. O clã Junho tem uma grande população, totalizando dezenas de milhares de membros do clã. Entre eles, 10 indivíduos especiais podem obter uma sequência concedida pelo antigo ancestral. Ter uma sequência significa que você possui a elegibilidade para disputar o cargo de chefe da família. Um indivíduo que supere esses 10 é conhecido como líder da próxima geração da família. Além disso, a última sequência 0 pertencia ao pai de Junho Xiaoyao, o rei divino de vestes brancas, Junho Wui. Tian disse ao ancião que o esquema poderia não ser adequado porque cada detentor de sequência deve passar por infinitas provações, e Xiaoyao nasceu com 0 sequências. Assim, ele ponderou sobre como Xiaoyao poderia obter a aprovação dos outros. O ancião sorriu e disse a Tian que, se as pessoas não aceitassem, poderiam desafiar Xiaoyao no futuro. Ele não se preocupou com isso, deixando Xiaoyao atônito. Ele gritou com o ancião dizendo que ainda era apenas uma criança e perguntou se poderia se deitar. No entanto, suas palavras foram convertidas em linguagem de bebê, levando o ancião a aconselhá-lo calorosamente a não chorar e a levantar os braços. Tian informou silenciosamente a Wui que seu filho havia nascido. Em sua mente, Xiaoyao implorou ao velho ancestral que parasse de levantar suas mãos e lhe fornecesse roupas, pois estava com frio. Nesse momento, um alerta do sistema apareceu, dizendo que ele deveria ir até o Teyuanxin Steel para se registrar, fazendo com que ele refletisse sobre onde ficava o Teyuanxin Steel. 3 anos depois, fora do reino, uma senhora grita que a criança divina da família Junho, que alarmou o ancestral da 18ª geração, já tem 3 anos de idade. Ela diz que eles devem entrar em contato com ela para saber as últimas notícias sobre a criança divina. Por outro lado, lá dentro, Tian diz a Zioio que o que ele vai dizer a seguir é crucial. Portanto, ele deve ouvir com atenção. Em seguida, Tian lhe diz que o cultivo começa com o reino físico,
que tem 5 reinos principais. Com a ajuda de tesouros celestiais e materiais terrenos, é possível obter grande sucesso. Depois disso, vem o reino do armazenamento divino, que também tem 5 reinos principais. Eles correspondem aos 5 órgãos do corpo humano: coração, fígado, baço, pulmões e rins. Quando o armazenamento divino atinge o 5º reino, é possível reunir energia espiritual, condensar o divino oficial e transformar-se em um verdadeiro espírito. Ele pergunta ao avô quanto tempo é necessário para romper o reino do armazenamento divino. Tian responde que são necessários 5 anos para uma pessoa comum e 3 anos para um gênio. Mas, para ele, talvez 1 ou 2 anos sejam suficientes. Ele pergunta por que apenas 1 ou 2 anos, se ele acha que pode passar a qualquer momento. Tia lhe diz para mostrar sua técnica de cultivo, e ele diz que está bem. Em seguida, ele mostra seu nível de técnica de cultivo para o avô. Tia acha impressionante o fato de seu neto entrar em um estado meditativo tão rapidamente. Mas então Tian fica chocado ao ver que ele rompeu diretamente 2 reinos seguidos sem parar. Tian fica ainda mais chocado ao ver que ele ultrapassou todos os 5 reinos. Depois disso, ele parou de mostrar seu cultivo e disse ao seu avô, entusiasmado, que achava que tinha conseguido ultrapassar o reino do armazenamento divino. Mas ele fica chocado ao ver seu avô deitado no chão, feliz, dizendo-lhe que ele é impressionante e que seu talento é extraordinário. Ele pergunta a Tian se ele está bem, com palavras. Tian diz que está bem e que está apenas profundamente emocionado no momento. Então, Tian lhe diz com entusiasmo que, para comemorar seu avanço para os reinos de armazenamento divino, ele quer lhe dar um presente. Ele pergunta o que ele quer, mas sabe que, apesar de seu avô perguntar o que ele quer, ele ainda não conhece esse mundo muito bem. Então, ele se lembra de algo e pergunta ao avô se ele sabe o que é o aço antigo de Teiu. Tian diz que, por acaso, ninguém conhece o Teiu Ancien Steel melhor do que ele. Então Tia lhe diz que é uma pedra de aço que fica no desolado domínio de Tianxian. Se eles o atacarem, ele poderá medir sua força física. Mais tarde, a família Junho a desenterrou e a colocou na arena marcial para que os discípulos mais jovens testassem sua força física. Ele ficou surpreso com o fato de que ela estava bem próxima. Em seguida, perguntou docemente a seu avô se ele poderia levá-lo para ver o aço antigo de Teiu. Porque agora que ele havia rompido o domínio do armazenamento divino, ele também poderia testar sua força física. Tian o levantou rindo enquanto concordava e disse que seu avô o acompanharia. Ele disse lisonjeiramente a seu avô que ele era o melhor. Enquanto isso, na arena marcial, alguém subiu ao palco. A senhora tocou a pedra de aço, olhou para ela para verificá-la, reuniu seu poder em sua mão, posicionou-se enquanto apontava seu punho para a pedra de aço e a socou usando seu poder da palma de ouros em Tian. Depois disso, ela olhou para a mão, esperando que a luz desaparecesse lentamente, e viu que seu Jin era de 150 mil. O homem que estava com outras pessoas ficou chocado com o fato de ela ter conseguido 150 mil Jin e perguntou quantos anos ela tinha. A senhora ao lado dele respondeu que ela era garota da família do ramo e que parecia ser bastante famosa. A senhora de cabelos azuis a chamou de Junho Linglong e lhe disse que ela era conhecida como o coração de 7 habilidades de Linglong, destinada a se tornar uma santa no futuro. Ela lhe perguntou por que sua força só havia aumentado em 30 mil Jin em comparação com o último teste. Isso fez com que a outra estagiária dissesse, chocada, que 30 mil Jin já era impressionante. Mas a amiga da estagiária lhe disse que a senhora de cabelos azuis era Lan Qingja e que ela era seguidora da 10ª colocada Junho Zhangjian. Portanto, não deveriam provocá-la. Qingja se aproximou de Linglong enquanto perguntava por que ela não estava respondendo. Se ela não tinha nada a dizer, Linglong apenas ficava quieta e se virava para sair, deixando Qingja furiosa. Qingja gritou, dizendo-lhe que não a ignorasse. Com raiva, Qingja disse a Linglong que tinha ouvido que ela havia rejeitado o convite de seu jovem mestre Shanja. Ela respondeu que isso era verdade e explicou que, como tinha que escolher um senhor, precisava ser cautelosa. Ela deixou claro para Qingja que a força de Junho Shanja não era ruim, mas lhe faltava generosidade. Então ela começou a sair novamente, perguntando a Qingja por que ele a deixaria vir incomodá-la se ele era generoso. Qingja estava prestes a atacá-la enquanto gritava que ela era arrogante e que lhe daria uma lição em nome de seu mestre Zhangjian. Mas Linglong simplesmente agarrou a mão de Qingja antes que ela pudesse atacar, fazendo Qingja tremer de dor. Linglong disse seriamente a Qingja que, se fosse só ela, preferia não ir. De repente, alguém disse alegremente que era ela, deixando as duas senhoras surpresas. Ela se perguntou quando aquela criança apareceria. Por outro lado, o sistema mostrou a Xiao Yao que ele havia chegado ao local de check-in, Teiu Ancien Steel,
e ele fez o check-in com sucesso enquanto tocava a pedra de aço. O sistema também o parabenizou por receber uma 6 estrelas e ganhar o elefante divino aprisionador Kai. Em seguida, o sistema mostrou a ele que a recompensa estava sendo distribuída. Começou com uma infinidade de formas de elefantes, transformações intermináveis. Depois, o elefante gigante amadureceu em um estágio juvenil, transformando-se em um elefante-dragão. Em seguida, o elefante-dragão se transformou em sua forma original e primitiva. Por fim, o poder do elefante original e vigoroso se transformou no elefante divino, marcando a conclusão final. Ele percebeu que se tratava de uma recompensa de 6 estrelas, um elefante divino aprisionando Kai, e lembrou-se de que a recompensa que recebeu da última vez foi o corpo santo primordial completo, que parecia ter 8 estrelas. Isso fez pensar se o nível de estrelas indicava a força da técnica e qual poderia ser o maior número de estrelas. De repente, Kinga lhe perguntou em voz alta quem ele era e se sabia onde ficava aquele lugar. Ela então lhe disse que aquele não era um lugar para crianças. Ele olhou para trás, irritado com a voz barulhenta de Kinga. Disse a ela que era o Imperador Celestial Pala Xiaoyao e perguntou se ela tinha alguma objeção. Linglong ficou chocado ao ouvir isso, e as pessoas que estavam lá também ficaram chocadas, perguntando-se se foi ele quem fez com que o ancestral da 18ª geração saísse da reclusão e recebesse o título de criança divina. Kinga olhou em volta em pânico, perguntando-se o que estava acontecendo e por que todos estavam ficando agitados. De repente, alguém empurrou a cabeça de Kinga para baixo, e Linglong bateu a cabeça dela no chão enquanto respeitava a criança divina, pensando que Kingia, uma desordeira, definitivamente fez isso de propósito. Então, Kingia apressadamente lhe disse que estava prestando homenagem à criança divina e pediu desculpas por sua grosseria anterior. Ela então implorou que ele a perdoasse. As pessoas ficaram congeladas por um momento, mas imediatamente se curvaram enquanto gritavam que estavam prestando respeito à criança divina. Ele ficou atônito ao vê-lo se curvando diante dele, desapontado, se perguntou o que estava acontecendo. Será que alguém não deveria se manifestar para questionar naquele momento? Depois, ele os repreendeu em público para estabelecer sua autoridade. Ele decidiu esquecer o assunto, pensando que havia chegado ao Teiuanxin Steel que poderia testar a força física. Se ele havia chegado tão longe, não faria sentido não tentar. Concentrou-se em seu corpo, liberou seu Vajra Elefante e Miríade Transformations e começou a transformá-lo em um elefante divino que liberava uma poderosa luz vermelha. Isso deixou Linglong e Kingia atonitos e chocados. Quando terminou, ele abriu os olhos e golpeou a pedra de aço. Depois disso, a névoa se dissipou lentamente, a pedra de aço tremeu por um momento e mostrou que ele havia conseguido 10.000 gênios. Isso deixou as pessoas de boca aberta em choque. Ele achou incrível porque, mesmo sem invocar a energia espiritual interna, ela ainda tinha esse tipo de poder. Ele realmente conseguiu algo bom novamente. Mas então ele ouviu alguém perguntar se ele tinha apenas 3 anos de idade. Alguém disse que ele tinha os melhores recursos desde o nascimento. Uma das pessoas disse a todos que seu poder era bastante impressionante e que não se podia esperar muito de uma criança de 3 anos. Mas, ainda assim, ele não fazia jus ao título de criança divina. Ele sorriu, perguntando-se se isso era o que eles chamam de falta de convicção. Mas ele sabia que tinha que ser assim. Então, ele liberou seu verdadeiro poder de cultivo enquanto dizia que era interessante. O chão tremeu por causa de seu poder, fazendo as pessoas entrarem em pânico. Kinja se perguntou o que era aquilo, pois nunca havia sentido uma pressão tão terrível e opressiva, nem mesmo de seu mestre Tian. Em seguida, Xiaoyao disse a eles que, já que todos achavam isso insatisfatório, ele mostraria a eles toda a sua força. Ele deu um soco na pedra de aço enquanto seu avô olhava de cima para baixo, sorrindo orgulhosamente para ele. Depois que seu punho aterrissou na pedra de aço, ela rachou rapidamente e se desfez em pedaços. Ele olhou para ela sem emoção. As pessoas ficaram de boca aberta em choque. Mas quando a pedra de aço desmoronou completamente, ele percebeu que seria um desastre e que tinha feito besteira. Ele sabia que a pedra de aço também era um tesouro. Ele se perguntou como resolveria a situação. Então, uma luz de fogo saiu da pedra de aço quebrada e ficou mais forte. Isso lhe mostrou que estava criando novamente um antigo reino extremo, concedendo uma recompensa do tão celestial. A luz voou em direção a ele e entrou em seu corpo. Tian sorriu e disse que esse era o chamado Reino Extremo Antigo. Ele explicou que, em inúmeras eras passadas, ninguém de sua idade tinha um corpo físico mais forte. Tian lhe disse com orgulho que tinha acabado de entrar no reino do Palácio Divino e tocado o limiar do reino do mar espiritual. Ele realmente não sabia qual era o seu limite superior. Então Tian lhe perguntou qual era o movimento que ele havia feito agora e onde o havia aprendido. Ele disse, com lágrimas,
que o aço antigo de Taiyu havia se despedaçado. Mas tia lhe disse que, mesmo que estivesse quebrada, não era nada demais. Ele levantou uma das pedras enormes e perguntou ao avô como ele podia dizer isso. Ela era um dos tesouros da família Junho e talvez ainda pudesse ser usada se fosse consertada. Tia riu muito e, de forma provocante, disse-lhe que ele tinha preocupações tão insignificantes. Tia o levantou e disse para ele não se preocupar. Sua antiga família Junho tinha muitos tesouros. Eles não perderiam esse. Tia o colocou em seu ombro e disse que eles deveriam voltar. Ele explicaria os métodos do reino do mar espiritual. Mas então alguém entrou na frente deles. Linglong lhes pediu que esperassem. Tia lhe perguntou com raiva qual era o problema. Ela se sentiu esmagada porque a pressão era muito intensa. Ainda assim, ela se ajoelhou na frente deles e gritou que ela, a discípula Junho Linglong, desejava servir a criança divina como seu mestre. Ela implorou que eles a deixassem se tornar assistente da criança divina, deixando-o confuso. As pessoas ficaram chocadas ao ouvi-la, e Qin Jiao ficou furiosa, sabendo que até mesmo seu jovem mestre Zantian havia planejado pessoalmente recrutá-la. Isso a fez pensar se Linglong estava tentando pisotear o rosto de seu jovem mestre Zantian. Por outro lado, Xiao Yao ficou em silêncio por um momento e saiu do ombro de seu avô. Em seguida, ele perguntou a Linglong o motivo, o que a deixou confusa. Em seguida, ele lhe perguntou por que ela queria se tornar sua assistente. Agora mesmo, quando ela se ajoelhou, embora o som não fosse alto, ele ainda podia ouvir os suspiros ao redor. Eles sussurraram que ela era o orgulho dos céus, dizendo que ela havia nascido com uma mente e sentidos excepcionais. Portanto, se alguém possui talentos excepcionais e não tem um fim prematuro, certamente se tornará um sábio. E se ela está destinada a realizar grandes coisas, por que precisa segui-lo? Mas ela apenas perguntou se ele realmente não sabia ou se estava testando a sinceridade dela. Mas ele estava 100% e realmente confuso. Em seguida, seu avô lhe disse que Linglong é de uma família filial, e como membro da família filial, ela tem pouquíssimos recursos e conexões. Portanto, se ela quiser crescer, deverá estabelecer um relacionamento com a família principal. Em seguida, Tia lhe disse com orgulho que a menina tem bom senso, pois reconheceu de imediato que seu neto está destinado a grandes coisas. Isso fez perceber que era por causa da hierarquia familiar, e que ele tinha sorte de ter nascido bem. Em seguida, ele lhe disse que agora sabia os motivos pelos quais ela desejava segui-lo e que podia concordar. No entanto, ela terá que lhe servir chá, servir água, lavar roupas, dobrar cobertores e lhe fazer companhia quando ele estiver entediado. Isso a deixou frustrantemente confusa. Mas quando ele lhe disse que, se ela pudesse fazer isso, ele lhe forneceria todos os recursos que ela quisesse, ela ficou feliz em ouvir isso. Ela jurou a ele que ela, Linglong, estava disposta a seguir a criança divina em todos os aspectos, mesmo até a morte. Ele respondeu, tudo bem, e pulou em seu ombro enquanto gritava alegremente que eles deveriam retornar ao palácio do Imperador Celestial. Isso a deixou muito confusa. Mas então seu avô lhe perguntou se ser levantado por ele não era especial, e ele respondeu que não. Em seguida, disse ao avô que parasse de brincar. Comparada a um avô velho e musculoso, uma jovem é definitivamente melhor. Isso deixou seu avô chocado e, em lágrimas, perguntou-lhe o que ele havia dito. Linglong lhe perguntou se estava realmente tudo bem, e ele lhe disse para não se preocupar e que eles deveriam ir. Enquanto seu avô estava de mau humor no chão, Linglong se perguntava se ela não seria expulsa da família Zen amanhã de manhã por ter pisado primeiro com o pé esquerdo. Por outro lado, alguém estava correndo rapidamente. Enquanto corria, Qin já pensou que deveria notificar seu jovem mestre Zanti o mais rápido possível. Então ela pulou no centro da floresta e prendeu a respiração aliviada, sabendo que havia chegado ao reino de seu mestre Zantian. Ela estava com medo de ter bebido sua saliva e estava prestes a começar a andar quando uma espada a atacou. Alguém lhe disse para parar. Os homens no galho da árvore lhe disseram que ela deveria saber que seu jovem mestre estava em reclusão, portanto, não deveria perturbá-lo. Mas ela gritou para eles que algo grande havia acontecido. O garoto chamado Zhen Xiaoyao rompeu o antigo reino extremo, e até mesmo Zhen Linglong escolheu segui-lo. Então, se eles não notificarem o jovem mestre logo. Mas o homem com a cicatriz lhe disse que eles deveriam deixar o jovem mestre decidir sobre esses assuntos depois que ele saísse da reclusão. E o outro homem disse que ele apostava que Kinga provavelmente não tinha nada melhor para fazer do que provocar Linglong e levar um tapa na cara. Então, agora ela está correndo para o jovem mestre para reclamar. Ela ficou furiosa ao ouvir o homem. Depois, gritou para que ele tomasse cuidado com o que falava se não estivesse querendo brigar. Mas, de repente, eles sentiram a floresta tremer e ficaram chocados ao sentir uma aura forte. Então,
alguém voou do subsolo. O homem sorriu e olhou poderosamente para eles. Kinga gritou alegremente que era seu jovem mestre Zhan Tian, e que ele havia saído da reclusão. Em seguida, ela abraçou alegremente seu jovem mestre e lhe disse que ele finalmente havia saído da reclusão. Ele lhe perguntou se ela tinha vindo especialmente para recebê-lo fora da reclusão, mas Kinga reclamou com ele que aqueles dois rapazes a haviam impedido de vê-lo. Ela perguntou se ele achava que eles eram horríveis. Ele respondeu que eram de fato horríveis e ordenou que os dois homens dessem 20 tapas em si mesmos, ao que eles obedeceram imediatamente. Em seguida, ele perguntou docemente a ela quem mais a havia irritado, pois ela parecia tão magoada. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu que era tudo por causa de Linglong. Em seguida, ela lhe disse que ele talvez não soubesse, mas Linglong tinha começado a seguir uma pirralha muito arrogante. O nome desse pirralho parecia ser Zhen Xiaoyao, e era como se Xiaoyao estivesse manchando sua reputação. Mas ele apenas olhou silenciosamente para ela e a atacou, o que provocou uma forte explosão. Os dois homens que estavam se esbofeteando ficaram chocados. Alguns segundos depois, ele lhe perguntou se ela não tinha saído por aí gritando o nome dele na frente de Xiaoyao. Ele lhe disse que ela realmente tinha sido mimada, mas ela ficou silenciosamente chocada e confusa. Xu Yinyin sabe que Xiaoyao é filho do tio do clã Wu e da deusa da família Jian, além de ser bastante favorecido pelo ancestral da 18ª geração. Portanto, se eles o ofenderem, poderão perder a posição na 10ª sequência. Zhan Tian sabe que eles precisam se desculpar. Enquanto isso, na casa do Imperador Celestial, Tian estava olhando com raiva para Xiaoyao, que tentava evitar o olhar de seu avô. Tian disse a ele, mal-humorado, que o Xiaoyao deles, em uma idade jovem, se mostrou bastante charmoso e que agora ele tem uma jovem. Ele não precisa mais de seu avô. Ele perguntou docemente ao avô como isso era possível e que ele sempre seria o tesouro mais querido de seu avô. Qian o afastou, dizendo-lhe para parar de ser esperto e lembrando de que ele estava perguntando qual era a técnica que ele usou hoje no monumento antigo de Taiyu. Ele respondeu hesitantemente que, por um acaso maravilhoso, ela se chamava Divine Elephant Imprisoning Kai. Mas seu avô lhe disse que nunca tinha ouvido falar dela. Então ele explicou que era uma técnica muito poderosa e que, quando dominada, ele poderia se transformar em um antigo elefante divino, até mesmo convocar os portões do inferno e comandar os demônios do inferno para lutar por ele. Tian ficou chocado com o fato de ser tão poderoso e perguntou se não havia o risco de possessão demoníaca, mas ele respondeu que não deveria haver. Tian lhe disse que, de qualquer forma, era bom que ele estivesse se esforçando e que, quando ele fizesse 10 anos, eles realizariam um grande banquete para ele, pois, nessa ocasião, os muitos poderes, famílias antigas e clãs supremos do reino imortal do céu selvagem estariam presentes. Quando esse dia chegar, eles revelarão publicamente sua identidade de sequência zero para todo o reino imortal. Isso marcará o início de sua era, fazendo-o engolir em choque e medo. Em seguida, o sistema apareceu, parabenizando por um novo local de check-in acionado e disse-lhe para fazer o check-in na festa do 10º aniversário, deixando-o confuso e se perguntando se isso significa que ele tem que esperar por 7 anos. Se esse período de tempo não é um pouco longo demais e qual é exatamente o padrão desse check-in. De repente, Linglong apareceu atrás dele e lhe disse que Junyu Zhan Tian, do Palácio do Imperador Celestial, pediu uma audiência lá fora. Ele perguntou, aos berros, como ela podia aparecer do nada e que o havia assustado. Mas ela o lembrou de que ele havia dito que ela poderia tratar aquele lugar como sua própria casa e ficar à vontade, fazendo com que ele dissesse que ela com certeza estava se sentindo em casa. Mas ele lhe disse para não se importar com isso e perguntou quem ela disse que queria vê-lo e quem era Junyu Zhan Tian. Ela respondeu que Zhan Tian era o jovem mestre que Lan Qinja segue e que ele é do mesmo clã que ele, considerando o seu irmão de clã. Mas ele acabou de lhe perguntar quem era Lan Qinja novamente. Ela respondeu que era a garotinha com a voz incrivelmente barulhenta, fazendo com que ele se lembrasse de Qinja e disse a Linglong que, quando ela disse voz incrivelmente barulhenta, ele sabia quem era. Em seguida, ele perguntou a ela o que o irmão do clã queria dele de repente, e ela respondeu que seu subordinado não se atrevia a fazer nenhuma suposição, ao que ele respondeu que tudo bem e ordenou que ela o levasse para conhecer o irmão do clã. Mas um minuto depois, ele ficou horrorizado ao ver alguém amarrado à videira rasgada. Zhan Tian lhe disse que soube que uma de suas seguidoras havia agido de forma desrespeitosa e ofendido um irmão dele. Então, hoje, ele a trouxe especialmente para se desculpar com um sinal de humildade. Ele esperava que ele, seu estimado irmão de clã, pudesse ser generoso e perdoar aquela jovem, o que o deixou irritado, imaginando que Zhan Tian queria dizer com pedir desculpas com um símbolo de humildade. E sabendo que Zhan Tian, o idiota,
Está claramente lá para exibir sua autoridade às custas dele. Um minuto depois, Zhan Tian estava sentado lá dentro. Ele lhe disse que a chegada de seu irmão de clã foi repentina. Ele só podia oferecer um simples chá e esperava que ele o perdoasse. Zhan Tian respondeu que não havia problema. Ele é que foi brusco. Mas, na verdade, Zhan Tian estava com raiva. Ele viu que Linglong foi usado como um servo para servir chá e foi chamado de criança travessa. Ele olhou para sua xícara de chá e perguntou a Zhan Tian se ele planejava fazer com que Qinja continuasse ajoelhada ali. Zhan Tian respondeu que, se ele a perdoou, então não havia necessidade de fazê-la se sentir mal ao se ajoelhar. Ele colocou a xícara de chá de volta no bule. Ele disse a Zhan Tian que poderia estar entendendo errado. Ele nunca guarda rancor por muito tempo. Se alguém o ofende, ele revida imediatamente. Portanto, ele não precisava agradá-lo com desculpas falsas. Isso fez Linglong rir, embora ela tenha tentado não fazer isso. Ela limpou a garganta e se desculpou. Ela disse a eles que continuassem conversando. Isso deixou Zhan Tian irritado. Ele lhe disse que parecia que seu irmão de clã não estava satisfeito com seu pedido de desculpas. Portanto, não havia necessidade de manter Qinja por perto. Então, ele atacou Qinja por trás com sua lâmina. Isso fez um barulho alto e destruiu o reino. Felizmente, Linglong agarrou Qinja a tempo. Ela disse que tudo era muito rude. Ela perguntou a Qinga se essa era Junho Zhan Tian com quem ela estava tão preocupada. Qinga ficou quieta, mas Zhan Tian ouviu e ficou furioso. Xiao Yao disse a Zhan Tian que ele estava agindo rápido demais, bem no palácio do Imperador Celestial. Ele perguntou se Zhan Tian estava tentando provocá-lo. Zhan Tian ficou assustado e disse que foi um mal-entendido. Ele era o filho divino da família Junho. Então, por que se atreveria a ofendê-lo? Xiao Yao perguntou a Zhan Tian se ele realmente estava falando sério. Em seguida, virou a mesa de cabeça para baixo e disse a Zhan Tian que, de alguma forma, não acreditava nele. Zhan Tian ficou chocado com sua ação, mas estava furioso com o fato de Zhan Tian ter entrado em seu território para disciplinar seus subordinados. Ele até queria matar alguém na sua frente, o que o fez se perguntar quem ele estava tentando assustar, porque ele sabia que, se fosse realmente apenas uma criança de 3 anos, poderia ter se assustado. Infelizmente para Zhan Tian, ele havia mexido com a pessoa errada. Zhan Tian foi arremessado devido ao seu ataque e ficou chocado, perguntando-se se era a força de uma criança de 3 anos. Ele se deitou no chão e pediu a Zhan Tian que confirmasse que não havia mentido para ele, porque, se necessário, ele poderia revidar sozinho e não precisava que outra pessoa fizesse isso por ele. Em seguida, ele brincou dizendo a Zhan Tian que o tempo estava bom hoje, então eles deveriam fazer uma pequena luta para aumentar seu vínculo fraternal e perguntou se ele iria desistir. Zuan Jin ficou furioso ao ouvir isso e achou que estava indo longe demais, mas ele disse a si mesmo para se acalmar e não deixar que uma criança de 3 anos o provocasse. Então, ele lhe disse que, como seu irmão de clã queria lutar, ele o faria, mas como era mais velho do que ele, usaria apenas 30% de sua força. Se conseguisse derrotá-lo, ele lhe daria o comando supremo de Yuan Tian, mas se não conseguisse vencer, deveria pedir desculpas por seu comportamento orgulhoso. Ele estava confuso sobre o que era o comando supremo de Yuan Tian, mas então ouviu Linglong lhe dizer em sua mente que era algo bom. Já que Zuan Tian o havia oferecido, ele não deveria ser tímido e deveria bater em Zuan Tian para conseguir a ficha, porque essa ficha poderia estar ligada a um lendário tesouro secreto supremo. Ele pediu que ela lhe contasse mais, e ela explicou que o termo supremo se refere àqueles que estão no topo do antigo reino imortal, eterno e inquebrável. Então, ela disse a ele para pensar em quantas coisas boas estariam em um tesouro secreto deixado por um ser tão forte. Ele sorriu e disse que era assim mesmo. Ele então disse a Zuan Tian que era muito generoso e o agradeceu por isso, deixando Zuan Tian chocado e trêmulo, pensando que a criança divina da família Zhen poderia ser apenas um Gruberber de dinheiro. Afinal, alguns minutos depois, Yuan Tian se perguntou o que estava acontecendo e o que exatamente havia acontecido. Ele sabia que era a 10ª sequência altamente estimada da família Junho, um gênio universalmente reconhecido, o que o fez se perguntar por que estava sendo reprimido por uma criança de 3 anos e pensar que Zhao Yao estava se contorcendo e se virando é tão repugnante. Zhao Yao disse animadamente a Zuan Tian para aguentar firme, o que deixou Zuan Tian irritado, pois ele realmente queria dar uma surra em Zhao Yao. Então, as pessoas apareceram nos arredores para verificar o que estava acontecendo e viram que as tendas sequenciadas por Zuan Tian e a criança divina Zioel estavam brigando. Um dos homens gritou que a criança divina tinha apenas 3 anos de idade e que estava sofrendo bullying, mas o outro homem lhe disse que era difícil dizer isso porque, até agora, Yuan Tian era quem estava sendo reprimido. Zuan Jin relaxou o corpo, pensando que não poderia deixar que Xiao Yao o conduzisse pelo nariz. Em seguida, ele liberou seu poder pensando que,
Como Xiaoyao foi concebida como a criança divina pelo 18º grande ancestral, Xiaoyao naturalmente tinha habilidades excepcionais. Então ele percebeu que tinha sido muito arrogante e que deveria aceitar. Isso foi levado mais a sério. As pessoas ao redor ficaram chocadas ao ver que Zuan Tian ativou a técnica espada do Imperador Púrpura, fazendo com que perguntassem se Zuan Tian realmente precisava usá-la contra uma criança de 3 anos e pensassem que Zuan Tian realmente não poderia perder. Ao ouvi-los, Zuan Tian ficou furioso e disse a eles em sua mente que eles não tinham ideia de como aquela criança era estranha enquanto ele dizia a Xiaoyao para tomar cuidado para não se machucar. Em seguida, ele pulou em direção a Xiaoyao para atacá-lo com sua espada. Linglong, que os estava observando, sabe que a técnica de espada do Imperador Púrpura é considerada uma técnica avançada mesmo dentro da linhagem principal da família Junho. 9 minérios de espada se entrelaçam em uma rede, bloqueando todas as rotas de fuga do oponente, fazendo com que ela pense que Zuan Tian está tentando acabar com aquele combate seriamente, mas ela acha que isso realmente não importa. Xiaoyao levantou a mão para frente para enfrentar o ataque de Zuan Tian. Em seguida, ele simplesmente bateu na mão de Zuan Tian, o que fez com que Zuan Tian soltasse sua espada, fazendo-o entrar em pânico e olhar para ela com horror. Em seguida, ele disse a Zuan Tian que sempre sentiu que seu irmão de clã era mais fraco do que ele imaginava. Em seguida, deu um chute no rosto de Zuan Tian, o que provocou uma forte explosão e fez os dentes voarem no ar. Zuan Tian olhou para seus dentes voadores, perguntando-se se era o seu dente porque ele estava voando no céu. Em seguida, ele desmaiou, imaginando o que havia acontecido. Xiaoyao pegou o token supremo e disse a Zuan Tian que ele ficaria com ele. De repente, o sistema mostrou que havia detectado o item-chave e que ele tinha um novo local de check-in. Em seguida, disse a ele para fazer o check-in no esconderijo secreto supremo de Yuan Tian, fazendo dizer que foi realmente um prazer inesperado. Por outro lado, Linglong disse a Kinja que o homem no chão era Junho Zuan Tian, aquele de quem ela sempre falava. Nem as habilidades nem o caráter de Zuan Tian eram impressionantes, mas, para começar, ela nunca foi tão inteligente. Ela lembrou de não ser enganada por pessoas como ele. Kinja pegou sua mão de volta enquanto gritava que já era o suficiente e que ela não precisava de sua piedade. Então Kinja se virou para ir embora. Ela disse os nomes de Junho e Junho Xiaoyao, mas, antes de sair, gritou com lágrimas que faria com que todos com o sobrenome Junho pagassem o preço. Linglong franziu a testa em confusão. Ele lhe disse que ela sabia muito bem como falar. Não é de se admirar que as pessoas não gostassem dela. Ela perguntou se não estava apenas dizendo a verdade, mas ele, frustrado, disse-lhe que se um dia ela fosse espancada lá fora, não deveria procurá-lo, pois ele não queria lidar com isso. Isso a deixou mais confusa. O verão passou naquela mansão barulhenta e movimentada, as folhas de outono caíram, o inverno despertou e as flores da primavera desabrocharam. Sem que eles soubessem, o tempo havia passado por outras 4 estações. 7 anos depois, uma garotinha gritou alegremente que finalmente havia chegado. As pessoas na rua estavam caminhando e conversando alegremente. A garotinha e sua irmã perguntaram com entusiasmo se era a ilha divina do clã Junho, porque era muito animada e seria bom conhecer algumas crianças bonitinhas. Por outro lado, dentro do reino, o orador anunciou a todos que Deaji Tanzun estava lá. Ele deu 9 volumes de escrituras taoístas como presente para a criança divina. Dein Holy Land também estava lá, oferecendo um frasco de medula de jade espiritual e 100 peças de origem divina de alta qualidade para a criança divina. A princesa da dinastia dos grandes comerciantes também estava lá, oferecendo um tesouro precioso, um mapa de montanhas e rios místicos. Enquanto isso, 2 homens estavam subindo as escadas, cada um segurando algo na mão. Um dos homens disse a seu amigo para ter cuidado. Eles estavam carregando o traje formal para o banquete do 10º aniversário da criança divina. Seu amigo disse com alegria que muitas famílias e clãs nobres estavam lá para comemorar o 10º aniversário da criança divina. Era uma grande ocasião. Quando lhe perguntaram por que ele estava feliz, já que não estavam lá por ele, seu amigo respondeu que estava apenas compartilhando a glória. Ele acrescentou que a criança divina era extraordinariamente talentosa desde muito jovem. Com esse recuo, ele poderia até chegar ao reino do espírito verdadeiro. Um momento depois, os 2 homens chegaram ao seu destino. Um deles recebeu respeitosamente a criança divina quando ela saiu da reclusão. Ele disse a Ziu Oio para tomar banho e vestir seu traje para o banquete do 10º aniversário. Mas quando Ziu Oio não respondeu,
O homem abriu os olhos em confusão. Ele ficou chocado ao ver o chão cortado e na parede estava escrito que ele estava entediado e tinha saído para brincar. Isso os deixou em pânico e gritaram que a criança divina havia saído da reclusão. Por outro lado, no telhado da casa, Ioia estava ocupado comendo maçãs. Ele disse que há 3 anos vinha consumindo pílulas de jejum. Com raiva, ele perguntou qual era o objetivo do cultivo se ele não podia nem mesmo comer. Com lágrimas nos olhos, ele gritou que, se alguma vez o fizessem voltar à reclusão, ele renegaria o nome da família Junho. Linglon estava atrás dele, pensando que sua comida mais odiada eram as pílulas de jejum. Ela disse a ele que, se tivesse que escolher, não poder tomar banho por 10 dias a meio mês durante a reclusão seria ainda mais irritante para ela. Isso fez gritar e perguntar o que ela estava fazendo ali. Ela respondeu que estava lá por ordem do chefe da família para trazer de volta uma certa criança divina que havia saído de sua reclusão sem avisar. Ele lhe deu um sorriso falso, olhou para trás e rapidamente se afastou gritando adeus. Ela o seguiu, dizendo que leva meio-dia para vestir o manto cerimonial. Se ele não voltasse agora, seria tarde demais. Mas ele continuou fugindo, dizendo a ela para esquecer a formalidade. Ele não estava usando aquele pesado e incômodo manto cerimonial e voltaria quando deveria voltar. Portanto, ela deveria se acalmar. De repente, ele ouviu alguém gritando por socorro. Confuso, ele parou no telhado de uma das casas e viu pessoas se reunindo ao redor. A menina perguntou ao homem, com raiva, por que ele estava gritando e o chamou de monstro feio. Em seguida, ela grita para o homem que foi ele quem machucou o pequeno pé de Little Grey enquanto mostrava o pássaro para ela. O homem responde que já se desculpou, mas a menina, com raiva, pergunta a ele de que adianta pedir desculpas quando a garra de seu pequeno pássaro cinza está fraturada. O outro homem, em pânico, diz à menina para se acalmar e pergunta se eles não podem resolver o problema de forma amigável e que tipo de compensação ela precisa para deixar seu jovem companheiro fora do gancho. Mas a garotinha fica mais furiosa e pergunta ao homem quem se importa com a indenização e se ele a toma por uma golpista. Em seguida, ela grita com raiva que o homem quebrou a perna de seu pequeno cinzento, então ela quebrará uma das pernas dele para que seja justo. Isso faz com que o homem peça a ela, com medo, que o Pou Xiaoyao, que está olhando de cima, se pergunta de onde vem essa pirralha indisciplinada e como ela ousa intimidar as pessoas no território de sua família Junho. Ele sabe que, a julgar pela aura, essa menina também é uma cultivadora. Enquanto joga sua arma escondida, um núcleo de fruta que sobrou, ele a joga na direção dela, pensando que deveria lhe dar uma lição. Mas antes de ser atingida, ela o sente chegando e rapidamente se vira para pegá-lo enquanto pergunta quem se atreve a atacá-la sorrateiramente. Então, ela sente algo estranho em sua mão e rapidamente a joga fora em pânico, gritando que ela está toda molhada e nojenta. Ele ri alto e diz a ela que isso é o que ela merece e é o que ela ganha por intimidar pessoas comuns. Ela olha furiosamente para ele e pergunta com raiva de onde surgiu aquele monstro feio. Como ele ousa se intrometer em seus assuntos e se ele sabe quem ela é. Mas ele simplesmente lhe diz que quem chama outra pessoa de monstro feio é o próprio monstro feio. Portanto, ela é o verdadeiro monstro feio. Isso a deixa furiosa e ela grita que está furiosa. Em seguida, ela salta em sua direção e lança um ataque por trás dele. Ele acha que ela é muito rápida, mas se esquiva facilmente, dizendo-lhe, de forma provocante, que ela errou. Em seguida, ele salta para trás para criar uma distância entre eles, sabendo que não era uma força destinada a machucar. Então, ele percebe que ela não quer realmente machucá-lo e que talvez só queira desabafar. Com raiva, ela diz a ele para parar de correr e vir lutar com ela por 300 rodadas. Ela o chama de rato e monstro feio, mas ele apenas ri e diz que, se ela não consegue pegá-lo, qual é o sentido de lutar? Se ela é tão capaz, deveria vir pegá-lo. Em seguida, ele a chama de monstrinha feia. Ela o persegue com raiva e lhe diz que vai matá-lo, mas ele corre e ri, planejando apenas levá-la embora porque não quer agravar a situação. Mas ele apenas corre e ri, planejando levá-la embora porque não quer agravar a situação. Enquanto isso, Ling Long fica em um telhado e olha silenciosamente para eles. Ela sabe que o emblema na roupa daquela menina é da família Jian de Qingzhou. Ela também sabe que é uma jovem da família Jian com a mesma idade da menina. Isso a faz pensar se a menina é essa jovem, porque, se for, isso seria problemático. Linglong opta por assistir ao desenrolar do drama, achando que parece ser interessante. Por outro lado, Xiaoyao e a menina chegaram ao rio. Quando ele percebeu, parou de correr. A menina gritou para que ele parasse ali mesmo. Isso fez ver que ela realmente conseguia acompanhá-lo, o que significa que ela não era uma menina comum. Ela estava cansada e suando, mas ainda disse isso a ele até que lhe deu uma boa surra hoje. Ele não deveria pensar que ela, Jian Liu ali, deixaria isso passar. Ele suspirou,
pensando que só queria ajudar alguém. Ele não esperava que isso levaria a um problema tão grande. Ele se perguntou como deveria encerrar o assunto. Naquele momento, um fogo de artifício apareceu no céu. Isso chamou a atenção deles, e ele percebeu que sua festa de 10 anos estava prestes a começar. Então, ele pediu desculpas a Liu Ali porque estava com pouco tempo e não podia mais brincar com ela. Ela ficou confusa, mas ele levantou a mão, reuniu algum poder nela e fez uma luz brilhante na frente dela. Isso fez com que ela não percebesse que ele estava fugindo. Um momento depois, Nigtal chegou ao palácio do Imperador do Céu. Em seguida, o anfitrião anunciou que a família Jian de Qinggu havia chegado. Eles ofereceram uma arma sagrada antiga, 3 elixires imortais, 100 pílulas sagradas de alto grau e 1000 peças de essência divina prêmio. Isso deixou os nobres chocados por causa dos presentes generosos. Eles disseram que, afinal de contas, a família Jian estava ligada à família Zhen há gerações. A família Jian poderia ser considerada o lado materno do filho divino da família Zhen. Então, alguém entrou na sala. Isso fez com que os nobres pensassem que a bela dama de branco devia ser Jian Shenji, a donzela divina da família Jian com uma constituição taoísta predestinada. A garotinha ao lado dela deve ser a joia da família Jian, Jian Liuli, que tem uma constituição espiritual taoísta. Um dos nobres notou que Liu Li não parecia muito feliz. Um homem respondeu que Liu Ali estava noivo da criança divina da família Zhen. Crianças são crianças, portanto, devem se sentir constrangidas. Hoje em dia, todos os jovens falam sobre liberdade romântica. Shanji perguntou a Liu Ali se ela havia se atrapalhado e disse que deveriam ver se ela se atreveria a correr da próxima vez. Mas Liu Ali respondeu com raiva que, se ela pegasse aquela criatura feia novamente, ela lhe daria a surra de sua vida. Antes, sua irmã o encontrou pendurado em uma árvore. Seu pássaro cinza lhe perguntou se ela tinha certeza de que poderia vencê-lo. Sua irmã a lembrou de que, se não fosse por aquele jovem herói com boas intenções, ela talvez não tivesse chegado inteira à festa de aniversário de 10 anos do filho divino da família Junho. Ela disse que isso era irritante e perguntou à irmã por que ela estava contra ela. Em seguida, alguém ligou alegremente para Liu Li e disse que fazia muito tempo que não se viam. Eles perguntaram como ela estava recentemente. Liu Li se desculpou com o homenzinho e perguntou quem ele era. O homenzinho entrou em pânico e perguntou se ela havia se esquecido. Ele a lembrou sobre o reino secreto de Loyu. Ela disse que agora se lembrava. O homenzinho disse respeitosa e orgulhosamente que era Yi Xinjiang, da antiga família Yi, mas Liu Li simplesmente passou por ele, dizendo olá e adeus ao mesmo tempo. Shenji sussurrou para Liu Li que ela estava sendo rude. Liu Li disse que não podia evitar e contou à irmã que ela tinha cegueira facial. Por isso não conseguia se lembrar de rostos tão comuns. Um homem idoso que estava com Xinjiang perguntou se ele estava bem. Xinjiang disse timidamente que achava fantástico ser ignorado por Liu Ali. O velho suspirou aliviado e disse que desde que ele estivesse feliz. Um momento depois, quando todos estavam acomodados, Tan caminhou em direção ao palco. Ele notou que quase todo mundo havia chegado. Ele agradeceu a todos que tinham viajado de longe para participar do aniversário de 10 anos de seu neto. Enquanto Tian caminhava para o palco, ele ouviu as pessoas dizerem que tinham ouvido falar que o filho divino da família Junho havia derrotado a sequência tensa aos 3 anos de idade. Eles se perguntavam qual era o nível de Xiao Yao agora e achavam que ele provavelmente tinha alcançado o reino dos espíritos verdadeiros. Qin sorriu com orgulho e viu que muitos jovens ansiosos haviam chegado. Ele viu a 10ª sequência, Zhou Zhuangjin, a 7ª sequência, Zhou Juvon, a 5ª sequência, Zhou Vanji, a antiga família Yi, e Xinjiang. A multidão conversava alegremente, perguntando-se onde estava o filho divino da família Junho e por que ele ainda não havia aparecido. Shan sorriu nervoso porque não sabia o que dizer. Ele também não sabia para onde seu neto havia fugido. Ele pensou que teria de esperar um pouco mais. Então, uma luz brilhante apareceu atrás dele e Saibiou, rindo, chamou seu avô de Old Man e disse para ele não se preocupar. As pessoas ficaram chocadas ao vê-lo e perguntaram se o personagem principal sempre aparecia por último. Tia olhou para trás com surpresa e viu seu neto sentado em uma mesa quebrada. Ele se apresentou como Junho Zaioyao e agradeceu a todos por terem vindo à sua festa de 10 anos. Tian sussurrou, mas com raiva, que ele estava atrasado em um dia tão importante. Ele perguntou o que ele estava pensando, fazendo perceber que seu avô estava realmente furioso dessa vez. Portanto, ele teria que acertar as contas com ele mais tarde. Por outro lado, Liu Li o viu e sabia que seu penteado e suas roupas eram os mesmos do rapaz de antes. Ela o chamou com raiva, fazendo com que ele se perguntasse por que aquele garoto também estava lá. Ele pensou que seria melhor pensar rápido para sair dessa. Então,
Ele a chamou de bela moça e perguntou se eles já haviam se encontrado antes. Ela olhou mais de perto em silêncio. Ela o viu com boa aparência, embora estivesse suando muito, mas ela pensou que, de perto, o cara não era bonito de se ver. Então, como ele poderia ter um rosto tão bonito? Ela pensou que devia tê-lo confundido com outra pessoa. Isso fez Liu Ali se perguntar se Xiao Yao também poderia ser uma especialista. Shang-Chi percebeu que os velhos hábitos de Liu Ali estavam se manifestando novamente. Ela sempre age assim quando vê algo que acha bonito. De repente, Tian pensou que algo estava acontecendo. Então, ele deu um tapa nas costas de Xiao Yao e sussurrou para ele que ele não era ruim. Isso deixou-o chocado e ele perguntou o que, mas Tian apenas disse que, embora eles já tivessem se conhecido, ele ainda precisava apresentá-los adequadamente. Em seguida, Tian lhe disse que Liu Ali é a joia da família Jian e que ela também é sua noiva. Apesar de seu pequeno tamanho, ela é um pouco mais velha que ele. Ele sorriu, confuso. Liu Ali ficou chocada e um pouco confusa também. Mas Xinian foi o mais chocado e gritou alto, perguntando o que estava acontecendo. Ele estava em pânico, perguntando-se por que as coisas tinham acontecido dessa forma. Mesmo sendo uma criança divina, ele não poderia evitar um casamento arranjado. Mas então ele pensou que se pudesse fazer com que aquela jovem não gostasse dele, isso não aconteceria. Então, ele planejou dizer a ela que era ele quem estava brincando com ela naquela tarde. Quando ele estava prestes a dizer isso, ela pegou algo dentro de suas roupas e colocou algo redondo e brilhante na mão dele. Ele lhe perguntou o que era, e ela respondeu docemente que era um elixir feito com a água da fonte da juventude. Ela lhe disse para comê-lo rapidamente e lhe prometeu que manteria aquele rosto e não cresceria. Caso contrário, ele não seria mais bonito. Ele sabia que isso não funcionaria porque Liu Ali também estava bastante doente, mas depois se acalmou e disse a si mesmo para continuar pensando. Então, ele se deu conta de algo e pensou que deveria haver uma maneira de sair desse compromisso. Ele olhou para as pessoas atrás dele e pensou que a resposta era Ling Long. Então apontou para Ling Long e fez sinal para que ela desse um passo à frente rapidamente. Ele disse que eles já haviam se comprometido um com o outro e disse a ela para dizer o preço. Ling Long ficou muito chocada e pensou que ele era uma criança divina mesquinha. Ela sinalizou que se recusava porque ainda queria sair viva, mas ele a lembrou de que ela era sua assistente. Portanto, era seu dever seguir suas ordens. Ela optou por se demitir e pedir desculpas a ele, deixando-o furioso. Ele sabia que ela só queria assistir ao show e disse a ela para diminuir o sorriso. As pessoas se reuniram ao redor deles e disseram que um homem inteligente e uma mulher bonita eram realmente maravilhosos, e que eles eram um par feito no céu. Ele sorriu, mas se perguntou se alguma daquelas pessoas pensava que ele ainda era apenas uma criança de 10 anos. Ele esperava que alguém quebrasse essa progressão. Então, alguém bateu a mão com força na mesa. Xin Yuan gritou que não concordava com o casamento, o que o deixou tão feliz que ele ficou com lágrimas nos olhos. O velho que estava com Xin Yuan lhe disse para não brincar, mas ele deixou claro que não estava brincando. Tian gritou que isso era tolice e perguntou quando suas famílias Ji se transformariam em metal no casamento da família Zhen. Mas Xiao Yao parou seu avô e se aproximou de Xin Yuan. Ele então fez um gesto de respeito e perguntou educadamente o nome de Xinian. Xinian disse que seu sobrenome era Li e seu nome era Xinian. Xiao Yao sorriu e disse a Xinian que, desde os tempos antigos, para algo como sequestro de esposa, era preciso mostrar força. Xinian ficou chocado e lhe perguntou se o filho divino da família Junho queria competir com ele. Xiao Yao sorriu e concordou com a cabeça. Um momento depois, do lado de fora do palácio, os nobres não conseguiam acreditar que o filho divino da família Junho e o jovem mestre da família Yi estavam prestes a lutar. Por outro lado, alguém disse a Zhu Wang que soube que ela havia saído do esconderijo apenas para participar do aniversário de 10 anos de Xiao Yao. Ela respondeu que, afinal, aquele irmão do clã o havia derrotado aos 3 anos de idade, por isso estava um pouco curiosa. Isso deixou Zhuan Tian furioso, mas ele sabia que, em comparação com Zhu Wang, o que era ainda mais estranho era aquela pessoa. Ele olhou para Wang Ji e achou estranho que Wang Ji também viesse a um banquete como esse. Um minuto depois, no pátio do lado de fora do salão de baile, o velho chamado Fu, que era tio de Xinian, disse a eles que parassem a tempo. Xinian garantiu a Fu que não se preocupasse, pois ele tinha senso de proporção. Ele então se lançou em direção a Xiao Yao usando seu ataque de dedo estelar enquanto pedia conselhos a Xiao Yao. As pessoas dizem que o corpo estelar da família Yi realmente faz jus à sua reputação. Eles não sabem como o filho divino da família Junho vai lidar com ele. Mas Zhao Yao apenas levanta a mão e afasta a mão de Xin Yuan. Xin Yuan lança um ataque com sua mão esquerda. Felizmente, Zhao Yao o evita. Mesmo assim, Xin Yuan tenta atacá-lo várias vezes. Zhao Yao continua evitando os ataques, parecendo assustado. Após os ataques,
Xinyan para Xiao Yao tenta se equilibrar. Xinyan não consegue acreditar que Xiao Yao está se esquivando de tudo. Para quem está de fora, parece que Xiao Yao mal está conseguindo conter os ataques de Xinyan, mas a verdade é que Xinyan não consegue tocá-lo de forma alguma. Xinyan olha para Liu Ali, que está observando de lado e dizendo que é incrível. Xin Jun rende os dentes de raiva. Ele acha que não deve perder na frente de Liu Ali. Então ele ativa seu poder e mostra a habilidade do corpo real de sua estrela para todos. Isso faz com que Xiao Yao ache que está um pouco ruim. Em seguida, Xin Jun reúne o poder de clonagem de sua estrela em suas mãos. Ele grita com Xiao Yao para que ele mostre como vai se esquivar dessa vez, fazendo Xiao Yao gritar que está acabado. Então Xin Jia o atacou, fazendo-o gritar de choque, mas ele sabia que, se continuasse assim, poderia ser despedaçado por esses movimentos. Então, ele ativou seu poder e contra-atacou usando seu punho de subjugação de elefante. Shenji gritou que se tratava de uma aura dourada, o antigo corpo sagrado. As pessoas ficaram chocadas, pensando que não era de se admirar que Zhao Yao tivesse tido uma visão do culto de todos os santos há 10 anos. Mas um deles perguntou se não havia rumores de que o corpo antigo havia se tornado um corpo inútil. O homem respondeu que temia que a família Junho tivesse gasto muitos recursos para ajudar Zhao Yao a quebrar alguns grilhões. Mesmo assim, o caminho do antigo corpo sagrado não é longo. Xinyan e seu poder se encontraram no centro, mas ele foi jogado no ar. Isso deixou Xinyan confuso e Tian chocado de medo. Ele caiu com força no chão, fazendo com que todos ali congelassem. Mas Linglong franziu a testa em confusão enquanto tossia sangue. Fu gritou em pânico e imediatamente correu em direção a Zhao Yao, perguntando a Xinyan como ele poderia fazer isso com uma criança de 10 anos. Ele respondeu que não sabia, porque naquele momento Zhao Yao piscou para ele, o que o deixou confuso. Então, Zioia recuperou lentamente seu poder e se jogou de propósito, fazendo com que Xinjiang percebesse que ele havia feito isso de propósito. Com tosse, ele agarrou as roupas de Fu e disse a Fu para não ser duro com Xinjiang. Afinal de contas, foi a competição que ele sugeriu e o cultivo de Xinjiang é incomparável. Então ele foi derrotado e, como todos sabem, o antigo corpo sagrado é de fato um corpo inútil. Suas habilidades não são boas e ele não queria arruinar o futuro de Liu Li. Era melhor terminar o noivado entre eles. Isso deixou seu avô furioso e ele lhe disse para esperar. Liu Li também ficou furiosa, pois sabia que ele estava apenas tentando se livrar dela. Então, Liu Li o chamou de irmão e lhe disse para ficar tranquilo. Mesmo que ele fosse um corpo inútil, ela nunca o deixaria. Isso o deixou chocado e ele disse a Liu Li que ela era mais velha do que ele. Portanto, não deveria chamá-lo de irmão nem se aproximar dele. Por outro lado, alguém quebrou sua xícara de chá. Wang Ji disse que isso era um absurdo, mas que era o que se esperava de um descendente direto que nasceu com uma colher de ouro na boca. Xuanjin disse a Wang Ji que todos eles eram descendentes diretos que nasceram com uma colher de ouro na boca. Eles não sabiam quanto tempo tiveram que trabalhar duro para conseguir algo, mas essas pessoas já nasceram com ela. De repente, alguém gritou, perguntando o que diabos era aquilo e se era o antigo corpo sagrado. Isso fez com que as pessoas no palácio olhassem para a enorme luz dourada brilhante no topo do palácio. O homem com chifre e duas bestas ao seu lado estava furioso, dizendo que não conseguia derrotar nem mesmo um pequeno vagalume. Então, por que ele merecia ser chamado de corpo sagrado da raça humana? Isso o deixou confuso, mas Tian sabia que aquelas pessoas eram do clã do dragão. Então o homem chamou Lan Qinga, que estava com eles, e a chutou. Ele perguntou se ela estava brincando com ele. O homem ficou furioso e disse a Qinga que tinha ido até lá, especialmente depois de ouvi-la dizer que havia um antigo corpo sagrado que havia quebrado seus grilhões. Há alguns meses, em um antigo santuário de dragões, as pessoas aplaudiram suas bebidas e parabenizaram seu príncipe por ter conseguido se fundir com a essência de dragão. Eles gritaram com orgulho que, se a essência de dragão fosse de uma pessoa comum, seu corpo já teria explodido. Portanto, somente alguém tão extraordinário quanto o príncipe Long poderia refiná-la. O antigo príncipe dragão, Long Yanshenjin, perguntou a eles o que é uma essência de dragão quando seu irmão mais velho já havia fundido e refinado 3. Ele gritou que, mais cedo ou mais tarde, seria igual ao seu irmão mais velho, fazendo com que seu povo desejasse que ele alcançasse grandes feitos em breve. O ogro perguntou ao homem-galinha o que é essência de dragão, e o homem-galinha respondeu que essência de dragão é a carne e o sangue deixados por um dragão supremo caído. Dentro dele há vários talentos, habilidades divinas e marcas de runas. Portanto, é um tesouro especial no mundo. O ogro disse alegremente que era muito legal e perguntou se eles poderiam usá-lo também. Mas o homem-galinha respondeu que não, pois uma única gota faria com que eles explodissem e morressem. Então,
Uma senhora disse que ficar feliz apenas com a fusão de uma única essência de dragão é bobagem quando se considera que a família Junho, vizinha, criou uma criança divina que foi adorada por 10.000 santos. Um dos homens perguntou com raiva quem estava falando com tanta ousadia. Um minuto depois, Kim já foi jogada com força no chão. Uma senhora perguntou a ela quem se atrevia a ser tão orgulhosa e como uma simples humana poderia vir ao antigo santuário dos dragões e agir de forma tão selvagem. O homem que capturou Kinga perguntou a Long se eles deveriam cozinhá-la para seus amigos saborearem com suas bebidas. Mas Long disse que não e perguntou a Kinga o que ela tinha acabado de dizer sobre a família Junho. Kinga levantou a cabeça, pois sabia que o antigo santuário dos dragões tinha um problema com a família Junho. Por isso achou que ir até lá era a escolha certa. Então, ela disse a Long que Zioi era Xiao e que ele havia enviado convites a todas as grandes famílias dos vastos reinos celestiais para a festa de seu 10º aniversário. Ela contou tudo a Long, mas o pessoal de Long riu muito e disse que poderia ter sido um tesouro há alguns milhares de anos. Mas agora é uma coisa inútil. Eles perguntaram como Xiao se atrevia a convidar as grandes famílias da região apenas com isso. Mas Long disse a seu povo para ficar quieto e perguntou a Kinja como uma coisa tão inútil poderia atrair a atenção da família Zen. Ela disse que o antigo corpo sagrado é visto como uma coisa inútil porque está preso pelo tão celestial. Em seguida, ela lhe perguntou o que aconteceria se Xiao Yao quebrasse essas algemas. De volta ao palácio, Kinja segurou seu peito machucado e chamou o longo tempo de pirralho dragão miserável enquanto caía. Felizmente, alguém apareceu atrás dela. Linglong a pegou antes que ela caísse. Quando aterrissaram em segurança no chão, Xiao Yao chamou um jovem. Ele lhe disse que havia espancado descaradamente um discípulo da família Junho no território da família Junho. Ele perguntou se isso não estava indo longe demais, mas Long apenas perguntou, de forma provocativa, do que ele estava falando. Ele lhe disse que Kinja era sua escrava, então, naturalmente, ele a trataria como achasse melhor. Isso deixou Kinja irritada, mas ela disse a todos que era escrava do jovem mestre dos dragões. Isso fez com que Linglong olhasse chocado. Alguém quebrou um copo de vidro em Zuantian e ficou chocado. Ele se perguntou como Kinja ousava trazer alguém do antigo santuário dos dragões para atrapalhar o grande banquete da família Shun. Ele sabia que isso era um tapa na cara da família Shun. Além disso, ele sabia que, se isso fosse investigado, nem mesmo seu status seria poupado. Xiao Yao perguntou se ela era realmente uma escrava. Era estranho que uma bela jovem escolhesse não ser uma. Em vez disso, ela se tornou escrava de um jovem dragão. Mas ele disse alegremente que tinha entendido. Ela deve ser uma daquelas pessoas obcecadas por boa sorte. Isso fez com que Linglong e Kinja olhassem para ele atordoados e confusos. Então, ele limpou a garganta e ordenou que Linglong levasse Kinja embora primeiro. Ela obedeceu, mas ele ficou envergonhado porque a situação ficou estranha. Em seguida, ele contou a todos que seu avô sempre disse que o relacionamento deles com o clã do dragão nunca foi bom, especialmente depois que seu pai, Junho Vui, esfolou e desossou um dragão soberano. Portanto, o clã do dragão considerava a família Junho como inimiga mortal. Em seguida, ele disse a Long, de forma desinteressante, que se ele quisesse retaliar, deveria atacá-lo diretamente. Visar as mulheres dessa forma para humilhar a família Junho era desprezível. Além de não ter dignidade, também o fazia parecer um lixo. Isso fez com que Long o olhasse com raiva, mas ele continuou dizendo a Long que não era de se admirar que ele tivesse sido menosprezado durante todos esses anos. 2 membros do pessoal de Long imediatamente se lançaram em sua direção para atacá-lo. Perguntaram como ele ousava insultar o jovem. Eles perguntaram como ele ousava insultar o jovem mestre dos dragões, mas ele não se afastou. Ele simplesmente lhes disse que os insolentes eram o seu destino. Em seguida, alguém deu um soco no rosto do homem inimigo e atacou a dama dragão com gelo afiado. Os 2 inimigos foram jogados de volta para o lado de Long. As pessoas que atacaram os inimigos eram Zhuang. Ele disse a Long que era a família Zen e que eles não toleravam o comportamento rude dos caipiras do condado. Quando as 2 bestas pularam para atacar Xiao Yao, Huan Tia imediatamente pulou para a frente. Sabendo que Qin Jiao foi convidado por ele para a família Zen, ele deve encontrar uma maneira de lidar com o assunto. Caso contrário, ele será o único a ser punido. Em seguida, ele usou sua espada 9 do Sol Nascente, corte de origem das 10.000 espadas, para atacar um dos inimigos. Do outro lado, Wu Wong ativou seu Ice Heaven Snow Lotus e ordenou que ele devorasse o outro inimigo. No decorrer da história, os 2 inimigos são jogados de volta para seu jovem mestre Long. Então, Zhu Wong diz que sua família Junho não é algo que qualquer Tom,
de que o Harry possa desafiar. As pessoas ficaram chocadas ao ver a 10ª e a 7ª sequência de membros da família Junho. Os dois assistentes por trás do príncipe dragão do santuário do antigo dragão também são descendentes de antigas famílias reais, mas foram derrotados com tanta facilidade diante da classificação da família Junho. O outro, com medo, mas orgulhoso, diz que, com uma força tão formidável e ainda não estando entre os 5 primeiros, eles se perguntam quais monstros ocupam os 5 primeiros na classificação da família Junho. Wang olhou para as pessoas feridas e desmaiadas e as encarou com fúria. Em seguida, disse-lhes para não serem muito arrogantes e atacou Zuan-Tian, que estava em choque e foi atingido por seu ataque. Zuan-Tian sabe que esse é o grande poder divino do clã do dragão, interceptando a mão do dragão. Mas então Long pergunta com raiva como eles ousam menosprezá-lo. Em seguida, ele ataca Zuan-Tian enquanto grita para que ele morra. Mas, felizmente, Zhu Wang apontou seu gelo afiado para trás de Long e disse a ele para não ser imprudente. Long apenas olhou para trás com raiva e lhe perguntou como ela ousava interferir. Em seguida, ele apareceu na frente dela para atacar. Mas Xiao Yao apareceu na frente e pegou o ataque de Long para Zhu Wang. Long ficou chocado e confuso ao ver que Xiao Yao simplesmente segurou sua mão. Zhu Wang também ficou chocada ao ver a criança divina à sua frente. Ele olhou desinteressadamente para Long e apertou facilmente a mão de Long, fazendo com que a pulseira se quebrasse no processo. Long rangeu os dentes de dor, mas antes que pudesse reagir, Xiao Yao lançou um ataque e deu um soco em seu rosto. Long foi empurrado para trás por causa disso, mas conseguiu se equilibrar. A boca de Long sangrava, mas ele sorriu e perguntou se era aquilo mesmo. Depois perguntou, rindo, se era o antigo corpo sagrado que havia quebrado seus grilhões. Xiao Yao disse ao irmão e à irmã de seu clã que se afastassem porque aquele jovem lagarto estava lá para ele. Os dois tentaram argumentar, mas Tian lhes disse, aos berros, que não havia mais. Quando Xiao Yao disse para se afastarem, eles deveriam se afastar. Então Tian disse alegremente que hoje é a festa de 10 anos daquele jovem, então eles deveriam deixá-lo entreter pessoalmente seu distinto convidado. Ele olhou para Long, que estava se posicionando para atacar. Em seguida, os dois pularam e atacaram um ao outro. Ele olhou sorridente para Long, que sorriu de volta para ele. Em seguida, eles se atacaram de forma contínua e rápida, como se estivessem apenas brincando. Ximen ficou chocado ao ver que eles eram tão rápidos que ele não conseguia nem acompanhar os movimentos deles. Isso fez perceber que não era de se admirar que ele não conseguisse tocar em Xiao Yao antes. Fu disse a Xinjun para não piscar e manter o foco, pois os verdadeiros competidores no auge daquela era não eram prodígios como ele. Mas esses monstros, e tais monstros, estavam bem na frente dele agora, então ele não deveria perder a oportunidade de testemunhar o poder deles. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.